Bom, boa tarde aí para todo mundo, pessoal que foi entrando, né? Quem estiver vendo a aula gravada também. A monitoria de hoje vai ser sobre a matéria da última quinta-feira, que o doutor Marcelo deu, né? Que foi basicamente o direito brasileiro na época da República. Então, todas as nossas 7 constituições. Aí eu vou compartilhar os slides aqui, e aí vocês me falam se está dando para ver aí. Está dando para ver o slide aí? Sim. Tá, obrigado. Bom, aí, caso tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, pode ou abrir o microfone ou escrever pelo chat também, que é tranquilo. E aí, como sempre, aqui está o tema da aula, os e-mails, né, o telefone, para quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato aí. E aí, vou começar pela uma explicação aqui básica, né, como que o Brasil chegou na República, e aí depois eu vou falar mais de cada Constituição mesmo. Então, depois que a gente retirou o Brasil do Império, né, que a gente começou a seguir o modelo republicano, e aí, para a gente fazer essa mudança, seria necessário fazer um recomeço, né? Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 89, o Brasil ele sofreu muitas mudanças sociais e econômicas também. Então, por exemplo, foi em 88, mas é ali contemporâneo, teve a abolição do trabalho escravo, teve um maior incentivo às indústrias, né, o que gerou também um êxodo rural, porque muita gente saiu da cidade, da cidade não, do campo para poder ir para a cidade, para trabalhar nas indústrias. Então, o Brasil também ele começou a incentivar mais essas indústrias e o que gerou inflação, né, porque sempre que a gente começa a criar dinheiro sem ter uma produção ali certa, né, então a inflação sempre aumenta, porque o dinheiro perde o valor. E aí, com a saída do Brasil do modelo do império, a gente vai para aquele presidencialismo inspirado no exemplo norte-americano ali, que a gente tem até hoje. Então, para o pessoal que está chegando aí, caso tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa, pode ficar à vontade. É, a Constituição, a primeira Constituição que a gente teve, pós-império ali, foi em 1891, né? Foi a primeira Constituição republicana que inaugurou uma república no Brasil. Ela foi promulgada, isso reflete bastante o contexto histórico da época. Sempre que alguma Constituição é promulgada, significa que o país ele não está em nenhuma ditadura ou em nenhum governo de exceção, porque ela teve a participação popular, né, o povo ajudou a escolher essa Constituição e por isso ela foi promulgada. Esse texto da nova Constituição, ele trouxe muitas mudanças, né, adotou o modelo federalista entre os estados e a forma republicana de governo. Então, é basicamente o que é hoje em dia. A gente tem a União, os estados e os municípios ali, e aí cada estado e cada município tem alguma autonomia para fazer alguma lei ou administrar algumas coisas. Então, esse é o modelo federalista de estados. Houve também a independência dos poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário. Acabou com aquele poder moderador que era exclusivo do imperador, né, na Constituição antiga. Agora só tem os 3 poderes, que é os que a gente conhece até hoje, e um poder vai meio que limitando o outro ali para ninguém extrapolar. E aí, outra mudança que teve também foi o fato de criar um sufrágio, né, um voto com menos restrições, só que ele ainda seguia meio barrado ali, ainda tinha, por exemplo, as mulheres ainda não podiam votar, os mendigos não podiam votar, os analfabetos, né? O que mudou foi só que agora todo homem poderia votar, só que não necessariamente tinha que ter, às vezes, alguma renda ou alguma terra. Foi essa a única restrição que eles modificaram do Império para essa primeira Constituição da República. Houve também a separação entre o Estado, né, o governo e a religião. Agora o Brasil não tem mais uma religião oficial, né, que no caso era a religião católica. O Brasil agora é um Estado laico, né, e claro que a maioria da população segue o cristianismo, então elege representantes dessa área, né, porém essa não existe uma influência no governo em si, no Estado. O Estado ele não é cristão ou não é judeu ou nem nada, é um estado, mas também não é um estado ateu, ele respeita todas as religiões, por isso é um estado laico ali, né? Surge também com essa Constituição em 1891 o habeas corpus, né, que ele auxilia a limitar o poder dos governantes, das demais autoridades e até da população em geral, porque ele garante o direito fundamental à liberdade. Então, caso alguém te prenda sem nenhum julgamento
limite ali sua liberdade de locomoção, você pode entrar com um habeas corpus e limitar o poder dessa pessoa que te prendeu. Então, por isso que ele limita os governantes, limita o Estado, né? Para ele não poder fazer o que ele quiser com os cidadãos. E aí, após isso, o Brasil ele começa ali naquela chamada República do Café com Leite, né? Que vocês já devem ter visto em história, que só São Paulo e Minas Gerais que governavam o país, né? Ficavam alternando entre presidente e vice-presidente ali. E tinha o voto do cabresto, muito coronelismo nas regiões, né, nas fazendas, então todas as eleições já eram meio que cartas marcadas, por isso que São Paulo e Minas sempre ganhavam, e aí isso foi gerando uma certa insatisfação nos outros estados e na população em geral, né? Então o Getúlio Vargas, depois dele perder a eleição, o vice dele acaba sendo morto em João Pessoa, né? O vice dele chamava João Pessoa, e aí a cidade começou a chamar João Pessoa em homenagem a esse vice. E aí acontece a chamada Revolução de 1930, né, que Getúlio Vargas toma o poder, falando que estava acabando com essa República do Café com Leite, e aí ele toma o poder meio de uma forma ali clandestina, é um golpe, né? Então o Brasil está vivendo um estado de exceção ali, sem Constituição não era respeitada, as leis não eram respeitadas, e aí em 1932 o Estado de São Paulo faz a Revolução Constitucionalista, que é justamente pedindo para que o governo, né, que o Getúlio Vargas fizesse uma Constituição e ela fosse seguida à risca, né, para ter eleições, para poder sair do poder e não virar uma ditadura. O Estado de São Paulo ele perde essa revolução, a guerra, né, perde a guerra, só que o Getúlio Vargas resolve atender o pedido e convoca uma assembleia para fazer essa Constituição. E é assim que nasce a nossa Constituição de 1934. Revogando a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1934, ela também foi uma Constituição promulgada, porque teve uma Assembleia ali, teve participação do povo, né, votando para poder eleger os representantes que iam criar as leis. Ela dava um maior poder ao governo federal, né, uma centralização maior, colocou o voto como secreto para acabar com aquele voto do cabresto, que eu tinha falado que era comum na República Antiga, e a partir dos 18 anos. Ela também, pela primeira vez, deu o direito de voto para as mulheres, né? Só que manteve a proibição de mendigos e analfabetos que não poderiam votar. E aí começa a surgir algumas justiças especializadas, como a Justiça Eleitoral, para cuidar das eleições, e a Justiça do Trabalho, porque o Getúlio Vargas ele acabou criando muitas leis trabalhistas, né, inspiradas nas leis do Mussolini, né, a Carta del Lavoro, as leis fascistas na Itália, e aí foi necessário criar essa justiça especializada, que era a Justiça do Trabalho, que ia cuidar justamente só dessas leis trabalhistas que ele estava criando. Surgiu também com essa Constituição mais 2 remédios constitucionais, que além do habeas corpus, é claro que a gente já tinha falado, que são a ação popular, que é meio que um modo de garantir o direito de ação coletivo, né, para todo mundo. Então, se eu acho que eu tenho um direito e eu conheço mais, sei lá, 3, 4 pessoas que têm esse direito, a gente pode entrar com uma ação coletivamente para fazer valer esse direito, né? E esse é o intuito da ação popular. E surgiu também outro remédio constitucional, que é o mandado de segurança, que é meio que para garantir um direito líquido e certo seu. Então, por exemplo, eu sou o dono de uma casa, e aí alguém vai lá e invade essa casa. E aí eu preciso pedir a reintegração de posse. E aí, então, o juiz ele vai declarar que aquela casa é minha e que o direito de permanecer naquela casa é meu, é um direito líquido e certo. Então, eu posso entrar com um mandado de segurança contra alguma ocupação ou alguma coisa do tipo. E aí, essa Constituição ela não valeu por tanto tempo, né? Foi de 34 a 37, porque o Getúlio Vargas, de novo, com aquelas aspirações meio ditatoriais, né? Ele fala que estava tendo um plano Cohen, que um jornalista queria fazer uma revolução no país, então ele ia precisar meio que dar um golpe ali, né? Instalar um novo modelo de governo para o Brasil ser salvo desse plano Cohen aí. Esse plano era totalmente falso, mas ele conseguiu convencer a população, né, através do rádio e da imprensa, e revogou a Constituição de 34, dando início ao que a gente conhece hoje em dia como Estado Novo, né? Foi muito influenciado também pelas políticas fascistas do Mussolini e do Hitler, né? E aí ele outorga, ele impõe essa Constituição em 10 de novembro de 37, revogando a Constituição de 34, ele dissolve o Congresso, né? Acaba com o Congresso que a gente tinha,
Como eu falei, ele teve inspirações no fascismo, né, dando início ao Estado Novo, e essa nova Constituição, ela faz a supressão de todos os partidos políticos, então todo partido que tinha na época foi extinto. Ela concentrava o poder nas mãos do chefe do Executivo Federal, que no caso era o presidente, que no caso era o Getúlio Vargas, que deu o golpe. Ela institui também a pena de morte, anula algumas independências entre os poderes, né, legislativo, judiciário, coisa clássica de todo ditador, né, que ele começa a querer mandar também nos outros poderes. Prende e exila alguns opositores políticos, acaba com a liberdade de imprensa e com algumas prerrogativas ali do Congresso Nacional, como tipo impeachment, né? Claro que o Congresso não ia conseguir fazer um impeachment dele. Permite também a suspensão da imunidade parlamentar, porque todo parlamentar tem até hoje é assim, né? Tem uma imunidade para poder falar o que ele quiser, desde que ele esteja a serviço do cargo dele, né? No caso, deputado, vereador, porque isso garante ali o direito de crítica, então ele pode falar o que ele quiser. Inclusive, o Supremo até deu uma errada nisso daí com aquele último deputado que perdeu o mandato dele, né? Porque essa imunidade parlamentar é realmente uma imunidade. Vocês vão ver isso em direito penal no ano que vem. Ela estabelece também uma eleição indireta para presidente da República, com mandato de 6 anos. Então, provavelmente ele seria eleito por mais 6 anos, né? Igual Coreia do Norte e alguns outros países desse tipo. E aí o Getúlio Vargas ele mantém esse Estado Novo, né? Esse estado de exceção, essa ditadura, até o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45. Só que na Segunda Guerra Mundial o Brasil ele lutou ali junto com os Estados Unidos, né? Para combater justamente o fascismo, o nazismo e as ditaduras que estavam tendo na Europa. E aí ele enviou soldados para a Itália, né? O Brasil chegou a lutar na Itália, e quando a guerra acaba, esses soldados voltam para o país e gera meio que uma incoerência ali, né? Porque estavam lá lutando contra uma ditadura e contra esse modelo de governo, em defesa da liberdade, e aí volta para o Brasil e o Brasil está vivendo aquele mesmo governo que eles estavam combatendo. Então, aquilo ali começa a gerar uma insatisfação, o povo começa a achar meio ruim, e o Getúlio Vargas decide convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. E aí, em 46, é promulgada a nossa nova Constituição, né? Nova naquela época, que era para modificar o governo também, né? E trazer de volta alguns direitos fundamentais que a gente tinha. Então, a Constituição de 46, apesar dela ter sido depois da Segunda Guerra Mundial, ela ainda não tinha o princípio da dignidade da pessoa humana como o norte ali para todas as leis, né? Como o filtro de todas as leis e como a base para se criar todas as leis. Por quê? Porque os tratados de direitos humanos eles foram assinados ali principalmente depois de 48, então por volta ali da década de 50, e a nossa Constituição foi anterior. Então, por isso a gente não colocou o princípio da dignidade da pessoa humana como um fator, um meta-princípio, né? Que é o que a gente tem na Constituição de 88 hoje em dia. Mas essa Constituição ela é promulgada, ela foi feita democraticamente e ela tinha muitos direitos fundamentais que ajudavam muito a população. O Congresso Nacional que tinha sido eleito, ele foi também dado para ele os poderes de Assembleia Constituinte. Então, não precisou convocar uma Assembleia Constituinte. Era aquele Congresso que tinha sido eleito e ele resolveu fazer essa nova Constituição. Essa nova Constituição trouxe de volta os direitos individuais, acabou com a censura, né, a pena de morte, e também devolveu a independência ali para os 3 poderes, né? Deu uma maior autonomia para os estados e municípios, respeitando sempre o federalismo, como eu falei, e voltou aquele clássico modelo que a gente tinha lá em 34, em 1891, né? Então, os municípios, os estados poderiam fazer algumas leis, poderiam administrar algumas coisas e respeitando sempre a autonomia também do governo federal. Nessa nova Constituição, ela instituiu uma eleição direta para presidente da República, né? Como é hoje em dia, a gente vai lá e vota num candidato que a gente quer, e o mandato seria de 5 anos, né? Não tinha reeleição, e volta também a pluralidade partidária, né? Que é poder ter vários partidos para concorrer com vários candidatos. Volta o direito à livre associação, então todo mundo ia poder fazer parte das associações que quisesse, e o direito de greve, né? Caso alguém queira fazer alguma greve aí. Além de incorporar também a Justiça do Trabalho, que já tinha sido criada, e o Tribunal Federal de Recursos para o Poder Judiciário, que era para quem queria recorrer ali. Só que essa Constituição ela foi até uma Constituição aceita, né? Ela chegou a valer por muito tempo até, e aí após esses anos veio o período da Guerra Fria, né? Jânio Quadros ali,
e o mundo ele acabou se dividindo entre Estados Unidos e União Soviética, né? Socialismo e capitalismo, e aí em muitos países no mundo a gente teve golpes de Estado, né? E no Brasil também isso aconteceu. O Brasil sofreu o golpe militar, os militares eles tomaram o poder e aprovaram uma nova Constituição em 67, que revogava completamente a Constituição de 46. Então, essa Constituição de 67, ela foi outorgada, ela foi imposta, sempre quando é alguma ditadura ou quando é algum governo de exceção, a Constituição ela é sempre imposta, porque ela nunca passa pelo crivo popular, e ela é mais sintética, né, mais breve que a anterior, que era de 46, manteve também o modelo de federação, que a gente conhece até hoje, expandiu os poderes da União, né, sempre que vem uma ditadura, ela concentra muito poder no Executivo Federal, adotou eleições indiretas para presidente, então o povo não podia votar no presidente, quem votava era o Congresso, por meio dos colégios eleitorais, que eram formados por integrantes do Congresso e delegados indicados pela Assembleia Legislativa. Então, o povo votava nesses integrantes do Congresso, nesses delegados, e aí esses delegados e integrantes iam eleger um presidente lá, indiretamente, né? E é claro que eles, às vezes, sofriam pressões para eleger quem o governo queria, né? O judiciário também sofreu mudanças. Uma delas foi a perda das garantias dos magistrados, que a gente conhece até hoje, como inamobilidade, o cara não pode ser retirado do local que ele trabalha, vitaliciedade, né? Tem o direito do cargo dele até ele se aposentar. Então, nessa época, perdeu tudo. Se, sei lá, o presidente quisesse trocar um juiz de uma comarca e colocar em outra, ele poderia fazer isso tranquilamente. E nessa Constituição de 67, acho que a coisa mais marcante que ela teve foram os atos institucionais, que a gente estuda até nas aulas de histórias, né? Chamados AIs. Eles serviam ali para meio que legitimar e dar legalidade aos atos que o governo militar fazia, né? Então, mesmo sendo atos, às vezes, imorais e contra os costumes brasileiros, existia essa lei que meio que legitimava, lhe dava uma força legal para as condutas que eles estavam fazendo e dava, inclusive, poderes extraconstitucionais, que eles podiam fazer coisas fora do texto constitucional. O exemplo clássico disso é o AI-5, né, que tirava vários direitos dos cidadãos, um deles o habeas corpus. Então, caso alguém fosse preso, a pessoa não poderia fazer um habeas corpus para ser solta, mesmo que ela fosse presa injustamente. E aí, por fim, o Brasil ele passa ali por esse período da ditadura, né, por muito tempo, e começa um processo de redemocratização nos anos 80 ali, né? Então, em 85 é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, né, para o povo votar em deputados que fariam a nova Constituição, e aí eles ficaram fazendo essa Constituição durante 3 anos, né? Então, em 5 de outubro de 88, a gente inaugurou a nova Constituição, que é a que está valendo até hoje, né? Aquela chamada de Constituição Cidadã. Essa nova Constituição ela deu vida a um novo sistema jurídico no Brasil, né? Voltou os institutos do habeas corpus, mantendo a dignidade humana como meta-princípio, como eu falei. Agora sim, que essa Constituição já foi feita depois dos tratados de direitos humanos, então eles conseguiram colocar a dignidade da pessoa humana no centro de todo o ordenamento jurídico. Então, se você for interpretar uma norma, você vai ter que interpretar de uma forma que isso não fira a dignidade da pessoa humana. Se você for fazer uma norma, você vai ter que fazer ela de um modo que isso não fira a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana é como se fosse um filtro de todo o sistema jurídico que a gente tem hoje em dia. Além disso, essa Constituição de 88, ela garantiu várias liberdades individuais, né, que a gente tem um rol vasto de direitos ali, os direitos trabalhistas também, que a gente já tinha, direitos civis, normal, casamento, tudo tranquilo, e modificou também algumas relações econômicas, né, políticas e sociais no país ali, trouxe mais uma intervenção do Estado, principalmente na parte econômica ali, né, para não poder interferir tanto, não fazer tanta estatal, né. Você já deve ter visto isso no artigo 73, com Moraes, e aí o Brasil ele ganha essa nova cara que a gente conhece hoje em dia, e também foi instituído o voto a partir dos 16 anos, né, que é facultativo, e a partir dos 18 anos, que é obrigatório. Então, a partir dos 16 anos, todo mundo que for cidadão brasileiro, praticamente, né, pode votar. Pode ir lá, tirar o título e votar na eleição que quiser. E também garantiu o direito ao voto para os analfabetos, que nas outras constituições não existia isso. Bom, eu acho que
É basicamente isso. Caso alguém chegou depois aí, perdeu talvez uma ou outra constituição, quiser que eu volte em algum ponto, reforçar alguma coisa, pode ficar à vontade aí para perguntar. Tranquilo aí? Para compartilhar tanto aqui. Só para avisar também que a revisão, né, eu fiz na semana passada, então as 3 aulas já estão todas juntas na revisão da semana passada. Essa semana não ia dar tempo de eu fazer uma revisão, porque, se eu não me engano, alguém tem uma monitoria agora às 5h30, eu precisei mudar o horário da monitoria, né, porque o professor deu aula ontem. Então, caso vocês queiram ver a revisão, ela foi dada na semana passada, e aí hoje eu só meio que completei a matéria mesmo. Então, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar aí. Tranquilo? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu posso encerrar e depois eu compartilho a gravação com todo mundo aí. Para quem não conseguiu ver, ou também quem chegou depois, né? Se tiver alguma dúvida aí. Bom, tranquilo. A Rebeca falando que tá tudo certo. Bom, então é isso aí. Vou encerrar aqui, encerrar a gravação. E depois já disponibilizo o link da aula gravada para todo mundo lá no Moodle. E caso surja alguma dúvida antes da prova ou durante a semana, pode me mandar mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail, que aí eu tento ajudar todo mundo lá. Obrigado a presença de todo mundo aí e bom fim de semana para todos. A Rebeca agradecendo, eu que agradeço. E é isso aí. Rafaela, agradecendo também, eu que agradeço pela presença.